Fala pessoal, seja bem-vindo aqui mais um Papo Previdenciário. Toda sexta-feira a gente pega as suas perguntas que a gente faz lá no Instagram, né? Se você não me acompanha no Instagram, já vou deixar aqui, @braguinitorre, tá? Para você ir lá nos seguir e responder, né? Perguntar. A gente vai fazer um bate-papo lá direto, toda semana a gente tá por lá, tá? Então a gente pega as suas dúvidas, traz para cá para fazer esse bate-papo previdenciário de uma forma descontraída. Vamos lá pela primeira pergunta que eu tenho aqui, é da Imaculada 3754. Ela pergunta o seguinte: produtor rural tem que pagar, contribuir com o INSS? Sou lavradora. Imaculada, é o seguinte, a gente tem que definir direitinho que tipo de trabalhadora rural que você é, que tipo de produtora rural que você é. Se você trabalhar em regime de economia familiar, você contribui de uma forma diferenciada sobre a comercialização dos seus produtos. Você não paga efetivamente INSS mensalmente, mas há retenção de previdência social quando você comercializa os produtos, tá? Eu expliquei detalhadamente os tipos de produtores rurais que a gente tem aí. Eu vou deixar nesse card aqui para você dar uma olhadinha, para você entender em qual situação você se enquadra, e aí você vai saber direitinho se você tem que pagar ou não tem que pagar INSS, tá bom? Dá uma olhadinha nesse card aqui que eu deixei para você. Outra pergunta que eu tenho aqui é da Cláudia Soares 26. Doutor, quanto tempo levar para ter resultado após a perícia federal judicial? Cláudia, normalmente, depende muito, viu? Depende porque às vezes está apresentando muitos quesitos, mas normalmente é 30 dias. Normalmente o perito tem o prazo aí de 30 dias depois da perícia, né? Depois da realização da perícia, para apresentação do laudo judicial. Mas pode ser que demore um pouquinho mais. Às vezes o perito tem que ir um deslocamento na empresa para verificar se tem nexo causal ou não. Às vezes tem uma formulação de quesitos a mais, às vezes tem outras questões a serem discutidas, mas segue essa regra aí de 30 dias, que normalmente é isso que demora, tá? Agora o Armando Lino 66, ele pergunta o seguinte: viúva casada 50 anos, marido recebia aposentadoria por tempo de contribuição, ela recebe 60% ou 100%? Armando, depende, né? Eu vou te dar um exemplo. Se ela solicitou o benefício aí, pensão por morte após a reforma da Previdência, vai ser 60%. Então aí não adianta ter casado 50 anos, né? O que vai determinar aí o percentual da pensão por morte, 100% ou 60% nesse caso aqui, é a data que ela está solicitando esse benefício. Então foi depois da reforma da Previdência, vamos imaginar que ele faleceu agora, em 2022. Vai ser 50% mais 10%, que vai dar 60% e não 100%, viu? Independentemente do tempo de casamento aí, o que define aí o percentual a receber é sempre aí o momento da solicitação, se é antes ou depois da reforma da Previdência. Legal? Outra pergunta que eu tenho aqui é do Eric S. Souza. Ele pergunta o seguinte: minha dúvida é, por que o processo judicial na qual tem um acordo com o INSS demora tanto, mais de 8 meses? Eric, depende do que você acordou lá no processo judicial, tem que ver direitinho. Pode ser que, né, você tenha precatório para receber, e aí o que é precatório? É quando você tem valores em atraso superior a 60 salários mínimos, aí demora mesmo, pode demorar uns 2, 3 anos, dependendo da situação, então acaba demorando. Agora, se for para implantação do benefício durante um determinado período, por exemplo, 15 dias, 30 dias, dependendo desse acordo, é importante você informar para o seu advogado, para a sua advogada aí, que já passou esse prazo, né? E que tem que peticionar em juiz aí, para o juiz homologar logo e já resolver essa situação. Então depende do que foi acordado, tá? Mas se for atraso para implantação de benefício, já passou da hora de fazer a implantação. Se for para precatório, tá num prazo normal aí, tá bom? Pessoal, participe do Papo Previdenciário. Quando a gente subir caixinhas lá no Instagram, pergunta pra gente que você pode aparecer aqui no nosso canal, tá bom? Vem com a gente que na próxima semana tem vídeo novo. Até lá, tchau!